Oi, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre mecânica quântica, tá? Hoje é uma sexta-feira, né? Não estou sendo patrocinado, mas é sexta-feira. Então, vamos começar falando sobre mecânica quântica da antiguidade até o século XIX. Tecnicamente, a gente já fez essa abordagem desde quando a gente começou a falar sobre astronomia. A gente passou pelos atomistas, falou um pouco sobre a Idade Média e tudo mais. A gente tem construído a física, uma visão assim geral dos eventos que têm acontecido até chegarmos aqui no século XXI. Né? Essencialmente, né, nós vamos debater alguns pontos da mecânica quântica aqui no começo, que eles são importantes para a gente compreender algumas coisas, como, por exemplo, esse ponto que nós vamos começar agora é o vai e vem do conceito de átomo. Porque na antiguidade, no século V a.C., uma das vertentes de pensamento que vigiam, que existiam, que traziam também suas formas de ver o mundo, eram os atomistas. E eu destaco quatro aqui, né? Demócrito, Empédocles, Epicuro e Lucrécio, tá? Eles acreditavam que tudo era feito de substâncias, ou melhor, substâncias não, de elementos chamados átomos. O átomo era como se fosse o bloco de construção, o tijolo da matéria. O que era uma ideia bastante avançada para o século V a.C. Tá? Mas havia outros filósofos que acreditavam, né, em ideias diferentes e opostas ao atomismo, como, por exemplo, Anaxágoras e Aristóteles. Tá? Mas o pensamento atomista ele surge essencialmente no século V a.C., tá? Essa ideia de que as coisas seriam compostas por aspectos fundamentais, por building blocks, né, que seriam os blocos de construção das coisas todas. Essa ideia ela surge lá no século V. Tá? Lembrem-se, Aristóteles opunha-se ao atomismo. Na Idade Média, em virtude dos escolásticos pregarem articulações entre as ideias de Aristóteles e de Platão, naturalmente espera-se que você ache natural que eles recusassem a ideia de átomo como componentes básicos da matéria. E isso sim aconteceu justamente porque o Aristóteles era um dos opositores a essas ideias. Então, teóricos como São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, ou Tomás de Aquino e Agostinho de Hipona, eles tecnicamente buscavam estudar essas articulações entre Aristóteles e Platão. E esse movimento ficou muito conhecido pela nomenclatura escolástica. O descrédito total veio já na Idade Moderna, né, quando René Descartes diria explicitamente que o átomo não existe. Tá? O conceito de átomo ele só vem aparecer novamente no século XIX, e ele só se fortalece, fundamenta no século XX com o advento da mecânica quântica. Por isso que eu estou falando isso para vocês. A gente vai descrever essas questões acerca, né, da hipótese atômica. Mas em 1807, Dalton introduz o conceito de molécula. E isso é uma coisa fundamental para a gente, digamos assim, considerar a necessidade de um conceito de átomo. Em 1811, Avogadro vai formular a lei de Avogadro, que se ancora naturalmente no conceito de molécula, que ela pode ser expressa mais ou menos da seguinte forma: volumes iguais de quaisquer gases nas mesmas condições de pressão e temperatura apresentam a mesma quantidade de moléculas. Tá? Lembrando, né, que nós estamos nos baseando neste livro bem aqui, Origens e Evolução das Ideias da Física. Na primeira aula sobre História da Física, eu recomendei diversos livros para vocês, né, mas esse aqui é o nosso livro, digamos assim, guia. Tá? Bom, a hipótese atômica, tá, ela resolve alguns problemas, tá, e esses problemas resolvidos acabam sustentando-a. Por exemplo, em 1897, o Thomson descobre que o elétron, né,
ou melhor, ele descobre o elétron. Só que hoje a gente sabe que o elétron é uma onda partícula. Eu ia dizer, Thomson descobre, né? Joseph John Thomson descobre que o elétron é uma partícula, tá? Tô dando esse pequeno spoiler porque depois a gente vai verificar que o filho dele, o George Page Thomson, ele vai dizer que o elétron é uma onda. Pois eles que se resolvam lá na casa deles, tá? Plicker, Crookes e Stone, que esse último deu o nome de elétron, sustenta essa hipótese do elétron. O Thomson ganha o prêmio Nobel por esse feito em 1906, tá? Na concepção de Thomson, a matéria seria formada por coisas menores, que seriam os íons e os elétrons. Os elétrons teriam a carga negativa, naturalmente, os íons as cargas positivas. E a diferença dos átomos entre os átomos, por que as coisas são diferentes e tal? Ela estaria centrada na diferença de estrutura interna. Cada átomo tem uma estrutura interna diferente, por mais que sejam compostos das mesmas coisas, mas a estrutura interna sendo diferente leva a diferentes coisas da natureza. Pô, legal, né? Bom, uma outra coisa também que estava associada aí à hipótese atômica é o advento da teoria da termodinâmica e da teoria cinético-molecular, em especial também, né, da mecânica estatística. Então, essas coisas começam a trabalhar no campo microscópico. E trabalhar no campo microscópico, né, você sabe, evoca a noção de alguma coisa que descreva como funcionam as partículas, tá bom? Outra coisa, né? O movimento browniano. O movimento browniano ele já estava sendo estudado desde o século XVIII. Né? Um dos cientistas que estudou o movimento browniano foi o Ian Ingersoll, que eu já mencionei na aula passada para vocês, sobre termodinâmica, em 1785, ou seja, século XVIII. Robert Brown, tá? Que, do nome dele que vem o movimento browniano, o estudou em 1827. Wiener, né, estuda, né, o choque de moléculas de grão de água com grãos de pólen, e isso daí também é algo que está associado ao movimento browniano, e quem traz a formulação em 1905 por meio da teoria cinética molecular é Einstein, tá? Então, nesse sentido, tá, os experimentos de Perrin, eles sustentam o triunfo da teoria atômica. Esses experimentos foram realizados posteriormente à formulação cinética molecular de Einstein, em 1908 e 1913, tá bom? Ou seja, século XX, tá? Bom, dado que a hipótese atômica está sedimentada no século XX, passemos agora a descrever como os cientistas, né, concebiam os modelos para o átomo. Então, essa proposição de modelos para o átomo, ela vem pré-Einstein, tá bom, gente? E vem pré-Perrin. Tá? Essa hipótese atômica ela já vinha sendo acolhida no seio da comunidade científica, a despeito de, anteriormente, ela ter sido completamente descreditada. Então, como eu falei para vocês, mecânica estatística, teoria cinética molecular, todas essas coisas já vinham, de certa forma, pedindo um conceito de uma coisa menor que pudesse descrever como a matéria funcionava. Então, a proposição de modelos para o átomo ela pode ser mapeada em 1904 por dois cientistas independentes que trazem dois modelos distintos. O primeiro, vocês já devem conhecer, que é o modelo do pudim de passas, que é a analogia do pudim de passas, né, que o átomo não teria núcleo, que seria o modelo de Thomson. Tá? Ele vai supor que o átomo ele é esferoidal, tem uma distribuição positiva de carga elétrica e as passas desse pudim, né, ou um pudim de tapioca, aqui pra gente, um bolo de tapioca, aqui para nós no Pará, essas tapiocas, esses grãozinhos seriam, né, as cargas negativas. Outro cientista que no mesmo ano traz um modelo diferente é o Hantaro Nagaoka, que é um japonês, que ele apresenta um modelo planetário do tipo anéis de Saturno, tá, em 1904. A diferença, tá, a gente vai pensar, tá, mas qual a diferença, professor, então, para o modelo de Rutherford? Né? A diferença para o modelo de Rutherford é que ele traz um núcleo com dimensões bem diferentes do de Nagaoka. Então, você vê Saturno,
o raio dos anéis de Saturno, eles são basicamente de uma ordem de grandeza aproximada do raio do planeta, tá, gente? Nesse caso, digamos assim, o modelo planetário de Rutherford, o núcleo ele é bem menor, tá? Bom, Rutherford apresenta o modelo atômico do núcleo formado por prótons, em 1910. Ele basicamente se baseou no experimento de Geiger e Marsden. Geiger e Marsden eram dois estudantes de doutorado do Rutherford, tá? Esse modelo ele se baseava num experimento que usava partículas alfa, portanto, radioatividade, uma coisa relativamente recente para aquela época, mas ele tinha como dificuldade, né, a explicação da estabilidade atômica. Você sabe, pelo teorema de Larmor, que carga acelerada emite radiação. Emitindo radiação, esse átomo ele vai, a energia potencial, né, associada à interação entre um próton, vamos supor que um átomo de hidrogênio para simplificação, e um próton e um elétron, né, esse elétron vai diminuir essa energia potencial e ele vai espiralando até que ele caia no núcleo. Tá? Esse é o teorema de Larmor. Carga acelerada emite radiação. Tá? Como é que era esse experimento de Geiger, Marsden e Rutherford? Né? O Rutherford era o orientador de doutorado deles. O modelo de Thomson ele previa pequenas deflexões para partículas alfas incidentes sobre o átomo. Então, o que eles estavam tentando observar? Bom, qual é a ordem de grandeza dessas deflexões? Como é que a gente pode estudar esse átomo utilizando experimentos de espalhamento? Ora, se você lança uma bola de gude em relação a uma outra bola de gude e elas se chocam, elas vão tomar caminhos separados e disso você pode inferir qual era a forma daquela coisa ali por conservação no momento. Era essencialmente o que eles estavam tentando fazer, tá? Então, na observação do experimento, que consistia de fonte radiativa de partículas alfa, uma blindagem de chumbo, uma folha de ouro sob a qual incidiam as partículas alfa e um cintilômetro que indicava a incidência de partículas alfa, além de um microscópio que acompanhava esse cintilômetro, tá? Eles verificaram que as deflexões divergiam em muito das previsões, tá? Deixa eu mostrar uma foto aqui para vocês, para eu pontuar o que é cada uma dessas coisas. Aqui. Tá aqui o aparato, ó. É do site Prepara Enem. Vamos lá. Vejam bem aqui, ó. Uma fonte de partículas alfa. Aqui tem um anteparo, né, como eu falei para vocês. Aqui, ó, fonte radioativa, blindagem de chumbo, a folha de ouro, tá? Que tá bem aqui a lâmina de ouro. O cintilômetro que indicava aqui atrás a presença de partículas e um microscópio que acompanhava o cintilômetro para que eles pudessem ver onde essas partículas incidiam, tá? Então você pode verificar tudinho aqui, né? Tem outros desenhos aqui, ó, também, ó, a tela de chumbo, a fenda, aqui é colimador, a fonte de partículas alfa, aqui é a folha de ouro, né? E claro, né? Uma folha, uma tela circular de sulfato de zinco, de sulfuro de zinco, né? Que vai cintilar ao interagir aí com o feixe de átomos de ouro. E aí, né? Você vê que eles conseguem aqui verificar onde vão ser desviadas essas partículas. Naturalmente, gente, tá? A gente usa uma grandeza, ou melhor, um construto chamado seção de choque de espalhamento, que é a quantidade de partículas espalhada por área, né? E a gente pode verificar para onde elas foram em média, tá?
Para elaborar o modelo da seção de choque de espalhamento, eles supuseram os prótons e as partículas alfa. Veja, prótons são positivos, partículas alfa são positivas também. Então, existe uma repulsão. Supuseram interação eletromagnética. Cargas opostas se repelem, né? Então, interação eletromagnética. Um parâmetro de impacto. O que é um parâmetro de impacto? A distância mínima, né, entre a trajetória seguida pela partida e a linha formada paralela aqui a essa trajetória, né, inicial pela uma linha que cruza a partícula que vai ser o alvo, né? O ângulo de deflexão, que é o quanto ela desvia desse alvo, e a velocidade de ejeção. Então, utilizaram esse modelo, né? E chegaram numa conclusão interessante, que a seção de choque, por mais que seja um modelo clássico, ela prevê corretamente os resultados quânticos, que ela depende do inverso da cotangente quarta, né, do ângulo de espalhamento, tá? Então, ó, do inverso não, é da cotangente quarta, né? Então, o número de partículas espalhadas é dado tanto em função do ângulo, de espalhamento, que é proporcional ao inverso da quarta potência do seno do arco metade. Ou seja, né, é a cotangente do arco metade elevado à quarta potência, tá? Essa que é a dependência. E o ajuste dos dados, mesmo sendo um modelo clássico, é muito bom. Isso é uma das coisas que ninguém sabe explicar ainda hoje. Por que o modelo de interação eletromagnética clássico leva a uma explicação ótima, né, do ponto de vista quântico, tá? Então, qual era a conclusão que eles tiraram? Como as deflexões eram muito grandes, esse modelo não poderia admitir, né, quer dizer, um modelo correto do átomo não poderia admitir que essa esfera tivesse uma distribuição uniforme de carga. Essa distribuição tinha que ser altamente concentrada no seu centro. Então, o que acontece? Certamente, esse átomo ele teria um núcleo. Tá? Essa que é a conclusão de Rutherford, né, a do experimento de Geiger e Marsden. Só que esse modelo ele tinha algumas dificuldades. Né? Nas estimativas mais otimistas, usando o teorema de Larmor, teria emissão de radiação e diminuição da energia total do sistema, tanto cinética como potencial, o que faria com o átomo sofrer um decaimento muito rápido, uma desintegração muito rápida, porque o elétron espiralaria e encontraria o núcleo, chocando-se com ele. Então, uma das coisas difíceis de explicar seria a estabilidade da matéria. Porque esse átomo ele não seria estável, porque ele estaria cheio de partículas positivas a pequenas distâncias, o que tornaria as forças de repulsão enormes. Além do mais, né, não só para emitir radiação, como é que tem tanta carga positiva ali contida se as cargas positivas se repelem? Tecnicamente, né, deveria haver uma outra força que mantivesse esse núcleo coeso. Tá? Tinha uma outra dificuldade. A emissão, né, de radiação por esses átomos seria contínua, quando, na verdade, os estudos espectroscópicos da época já indicavam que a emissão seria quantizada. Ele só emitiria para determinadas faixas de energia. Tá? Agora, né, pegando esse último ponto que a gente mencionou da espectroscopia, a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Tá? Deixa eu fazer uma pequena digressão sobre os resultados da espectropia. A espectroscopia é um campo de estudo que analisa o espectro de frequências emitido por determinada substância. Então, uma substância lá, né, tem um espectro de frequências, um conjunto de frequências que emite. Tá? Tem uma coisa interessante que o espectro de frequências emitido por uma substância, ele serve como se fosse uma carteira de identidade para ela. Então, cada elemento, cada substância possui um espectro característico, né? E isso é mais visível no estado gasoso. E existem dois tipos de linha, ou dois tipos de espectro de linha. Existem linhas brilhantes, que são o espectro de emissão, e o espectro de linhas escuras, que é o de absorção. O que é absorvido, ele aparece como linha escura. Tá? Então, existem linhas brilhantes que aparecem e aí ficam outras coisas lá e o que é absorvido. Tá? Em 1814, a espectroscopia era do século XIX, tá, gente? O Fraunhofer
tá? Ele cria o primeiro espectroscópio. Como é que funcionava isso? Era o espectro de uma lâmpada era contínua e o de gases era discreto. Ele criou um espectroscópio que ele conseguiu ver que o espectro de uma lâmpada, né, da luz emitida por uma lâmpada era contínua e dos gases era discreto. Já no século XX, no início do século XX, já existiam diversas séries espectroscópicas já conhecidas, né? A primeira delas é a de Fraunhofer, em 1820, né? Depois as séries de Balmer, em 1885, a série de Rydberg, tá? Em 1890, e a ratificação de Ritz, em 1908, tá? O Rydberg, ele tentou entender o problema como o problema como uma oscilação dos modos de vibração de um sistema clássico. Claro, ele falhou, né, gente? Porque um modo de vibração, por mais que ele tenha frequências discretas, não se trata de um sistema clássico que a gente está falando. O próprio Thomson, ele entendia, né, esse espectro como as frequências naturais de vibração do elétron. Tá? Esse incidente da gente ter, como é que eu posso dizer? Um átomo que não é estável em hipótese alguma, a gente costuma chamar de catástrofe atômica, da mesma forma que a gente fala da catástrofe ultravioleta, que são duas grandes anomalias, né, ou dois grandes problemas não resolvidos que colocavam em desafio os o programa da mecânica clássica, que, de certa forma, demoraram um certo tempo para serem resolvidos e tiveram diversas soluções intermediárias. A primeira delas eu vou falar agora, que é a solução de Bohr. Bohr, Niels Henrik David Bohr, era um físico dinamarquês que ele chegou a Cambridge, tá, para trabalhar com o Thomson, em 1911. Tá? O Thomson estava em um cargo administrativo, então ele foi trabalhar com o Rutherford. Então, ele ficou até meio entristecido, porque tipo assim, o Thomson era tipo o diretor do instituto lá. O Thomson era tipo o nosso Edilan na época, né? Então, aí ele foi trabalhar com o Rutherford. Tá? Ele chegou com um objetivo e acabou indo trabalhar com outra pessoa. Aí o Bohr propõe no seu doutorado do Thomson, desculpa, o Thomson propõe no doutorado do Bohr que ele estude o modelo das órbitas estacionárias, em 1913. Nesse estudo, o Bohr introduz a noção de salto quântico, ele recorre ao trabalho do Planck, que quantiza a energia das emissões, tá? O Planck ele quantiza a energia dos osciladores harmônicos, tá? Ele não faz que nem Einstein, que quantiza a radiação, isso é bem diferente. E discretiza a energia do átomo, não a da radiação, tá? Então, o Einstein ele quantiza a radiação e o Planck quantiza as emissões, que na verdade estão associadas às energias dos osciladores. Tá? Então, quais eram as características do modelo de Bohr? Tá? Ele considerava que as órbitas eram circulares de energia constante, que se tivesse numa órbita um determinado elétron, ele estaria no estado estacionário, que só iria emitir em determinadas condições. Então, a interação da radiação com o átomo, ela ocorria através de quantas de energia, de quantidades de pacotes de energia. A energia era emitida na forma de radiação e essa energia equivaleria à diferença entre níveis energéticos. Então, o elétron está num determinado nível de energia, ele emite. Vejam, isso é diferente de você considerar que essa radiação é quantizada. Tá? Então, ele se inspira no modelo de Planck, que considera que a energia do átomo é quantizada. Tá? E essa emissão só vai ocorrer em determinadas faixas de energia. O modelo tem uma relação entre a constante de Planck e a quantização do momento angular. Como é que é essa relação? Os elétrons eles giram em torno do núcleo em órbitas circulares com momento angular múltiplo da constante de Planck dividida por 2π. Então, o L ele é n vezes h cortado, ou em h na linguagem do Bohr. Tá? Hoje a gente considera que o momento angular ele tem uma semelhança com isso. O número quântico de momento angular é um pouquinho diferente, porque ele é L mais 1, sendo que L varia de 0, 1, 2, 3, 4, daí para frente.
né? Para ele, a quantização da energia é uma consequência e não uma causa, e só há emissão de luz nas transições de níveis de energia entre estados estacionários, e esses estados estacionários têm uma energia definida, né? E os outros estados estacionários são múltiplos desse valor fundamental. O que o Bohr conseguiu prever com esse modelo? Ele previu as séries do hidrogênio. Mas quais eram as dificuldades que ele enfrentava? Era a dificuldade do hidrogênio ser um caso muito particular, e esse modelo só explica o hidrogênio e átomos hidrogenoides. Tá? Aqui a gente vai dar uma parada na catástrofe atômica, né? E dizer aqui que, provisoriamente, essa solução do Bohr pareceu mais acertada, mas, na verdade, os modelos do átomo eles vêm depois com o advento que vem um pouquinho mais tarde, e o Bohr fez parte desse processo, né, que é a mecânica quântica moderna. Agora a gente vai discutir um pouquinho, vamos voltar lá para o século XIX e discutir a catástrofe ultravioleta. Que contexto era esse? Bom, no contexto do século XIX, a gente tinha duas coisas muito interessantes. A radiação era explicada eram ondas eletromagnéticas, que era completamente explicado pelo eletromagnetismo, e a matéria era um agregado de partículas, o que era totalmente explicado pela mecânica clássica e pela gravitação. Então, todo e qualquer fenômeno parecia potencialmente explicável. Isso levou ao Lord Kelvin, né, William Thomson, a dizer que, essencialmente, tinham duas nuvens negras no céu da física. O problema da radiação do corpo negro e o problema do éter. Bom, vocês sabem, o do éter a gente discutiu em outras aulas, né, na aula de eletromagnetismo mais particularmente, na parte 2 dela, que o éter, ele, na verdade, conduziu ou conduziu não, né? Mas ele fez parte do cenário da teoria da relatividade. Ele fez parte diretamente desse cenário. Então, da mesma forma, a radiação do corpo negro fez parte diretamente do cenário da mecânica quântica. Tá? Não foi o problema que levou a, né? Mas, de certa forma, as soluções para esse problema levaram a. Eu gosto de colocar dessa maneira. Tá? Bom, em 1884, para começar essa história, o Boltzmann ele reitera a lei de Stefan. Qual é a lei de Stefan? Ele vai dizer que o poder emissor de um corpo é proporcional à quarta potência da temperatura. Então, o quanto um corpo emite de energia por unidade de tempo e área vai, né, depender de certa maneira, aí, tempo e área não, né, por unidade de tempo, né, vai depender aí da quarta potência da temperatura. Essa é a lei de Stefan, que depois foi conhecida como lei de Stefan-Boltzmann, tá? O poder emissor ele é integral da radiância espectral pelo comprimento de onda, né? E pela área. Tá? Wien, em 1893, né, formula a lei do deslocamento, que é bem conhecida. Né? O que diz a lei do deslocamento? Que o aumento de temperatura desloca o comprimento de onda correspondente ao brilho máximo, que é o pico. Né? Então, quanto maior a temperatura, maior é o comprimento de onda do brilho. Isso explica por que a gente faz. A gente está assando lá. Se você for assar um churrasco no escuro, você precisa pegar aquele carvão e fazer brasa nele. Como que você faz brasa? Tocando fogo, colocando energia, né? O que acontece, então? Aumenta a temperatura. Aumentando a temperatura, vai deslocando o pico do comprimento de onda para uma faixa do visível. Ele começa a emitir luz, né? Então, tecnicamente, a lei de Wien, de 1993, explica muito bem o que acontece quando a gente faz aquela carne, né? E aí, a lei explicava bem altas frequências, ou seja, baixos comprimentos de onda, até comprimento de onda relativamente baixo, a lei explicava bem. Ela dava uma divergência. Em 1900, Max Planck apresenta uma descrição exata do problema da radiação do corpo negro que já vinha do século XIX. Então, Planck ele usa manipulações algébricas para encontrar o resultado, mas ele não sabe, né, por que esse resultado está certo e espera que alguém dê uma explicação para isso do ponto de vista da mecânica e da termodinâmica clássicas. Qual era esse modelo? Né? Ele considerou uma cavidade como um conjunto de osciladores harmônicos, o que é uma aproximação bem interessante.
Num ato de desespero, ele discretiza a energia dos osciladores e ele reluta em interpretar a energia como não contínua. Por quê? Porque ele tinha espírito de físico clássico. Como é que pode? Né? A mecânica clássica não prevê isso, ela prevê outra coisa. Então ele diz assim, olha, eu tenho certeza que isso aqui é um ato de desespero e alguém vai explicar isso. Ele só não esperava que fossem ser formuladas teorias que explicassem isso de uma outra perspectiva totalmente incomensurável com a mecânica clássica, que é a mecânica quântica, tá? Então ele introduz a constante de Planck como relação entre a energia e a frequência da radiação eletromagnética, tá? Então não à toa é chamada de constante de Planck, tá? Nessa mesma veia de quantização, Einstein propõe a quantização da radiação eletromagnética em 1905, tá? Hertz, em 1887, já havia verificado, porém não explicado, o efeito fotoelétrico. Ele não soube explicar, ele não soube. Ele, no mesmo experimento, olha que legal isso, no mesmo experimento em que Hertz verifica a existência e a produção de ondas eletromagnéticas, ele não consegue explicar um outro fenômeno físico chamado efeito fotoelétrico. Para vocês verem, né? A ciência é parcial, a ciência é incompleta. Mas ainda assim, ela ainda é melhor que o senso comum, tá? Bom, Einstein estende a hipótese de Planck ao comportamento da luz, tá? Então, essa noção do Einstein, ela é basicamente, é interessante dizer isso, porque Planck quantiza a energia dos osciladores, Einstein quantiza a energia da radiação. E quando a gente está falando de quantizar, a gente está falando aqui numa linguagem bem frouxa. Tá? Existem procedimentos na teoria quântica de campos de quantização que são mais formais do que a gente está falando. A gente está falando essencialmente de discretizar nesse contexto. Lembrando que a teoria quântica de campos ela vem bem depois disso que a gente está falando, tá bom? A ideia não foi bem aceita de início, porém, rendeu-lhe o Prêmio Nobel em 1921. Lembrando, Einstein não ganhou o Prêmio Nobel pela relatividade, ganhou pelo efeito fotoelétrico. E que características esse efeito tinha? Bom, o efeito fotoelétrico, ele basicamente se caracterizava por uma emissão de elétrons de superfícies metálicas quando havia incidência de luz. Abaixo de determinada frequência, não haveria essa emissão de luz. Então, tecnicamente, esse fenômeno era muito diferente da mecânica clássica, ou da física clássica, ou do eletromagnetismo clássico, queira você escolher o que você quer abordar, porque a emissão de elétrons, a previsão é que ela fosse proporcional à intensidade do campo elétrico. Ora, proporcional à intensidade do campo elétrico, nós temos algo do tipo proporcional à intensidade, não à frequência. E a intensidade da radiação eletromagnética não depende da frequência, né? De uma onda plana especialmente. Então você vê, opa, aí tem coisa, né? Então, abaixo de determinada frequência não haveria emissão de luz, só acima de determinada frequência. Então, ora, se arrancar um elétron depende de você ter energia suficiente para fazê-lo, a energia deve aumentar com a frequência e diminuir também conforme diminua a frequência. Einstein propõe um modelo semiclássico para o efeito fotoelétrico. Por que é semiclássico? Porque tem um elemento quântico e tem essencialmente um elemento clássico. Então ele é meio clássico, meio quântico, né? A energia do fóton para o Einstein seria igual à energia necessária para arrancá-lo da placa. E é isso a gente chama de função trabalho. A energia mínima necessária para arrancar o elétron da placa, né, ou para ficar na iminência de ser arrancado, é chamada de função trabalho, né? Mas, né, a energia do fóton teria, claro, essa energia mínima mais a energia cinética do fóton extraído. Então, arrancou, ele sai com uma velocidade. Tem que contar também essa energia, tá? Então, a energia total, né, seria a função trabalho mais a energia cinética. A corroboração desse trabalho a corroboração experimental desse trabalho einsteiniano, ela veio posteriormente, com Millikan em 1916 e com Compton em 1923. Mais tarde, né, depois da proposição desse modelo, naturalmente, e antes, inclusive, dele ganhar o Prêmio Nobel, Einstein propõe a emissão estimulada por fótons, ano de 1917. Tá? Mais tarde, né, isso aí será a base do efeito de laser de Raman. Tá?
ele propicia o estudo da interação entre radiação e matéria, e ele vai supor três condições, tá? Que os sistemas atômicos absorvem a energia dos fótons para elevar o estado de energia, eles decaem para estados de fundamentais de energia ao emitir um fóton, e os sistemas atômicos são estimulados a produzir outro fóton através do estímulo do decaimento para um nível de energia menor, que é a emissão estimulada, tá? E aí, em 1924, tem um ponto muito interessante que vai cruzar com a história de de Broglie. Einstein se interessou muito pelo trabalho de Broglie, tá? Que é o fato de Einstein se posicionar afirmando que a luz deve ser dual. Passemos, então, a falar sobre a natureza dual da matéria. Falamos da natureza dual da luz, chegamos à natureza dual da luz, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a natureza dual da matéria, tá? Como é que a gente começou a aula de hoje? Falando que a matéria era explicada de uma forma corpuscular mecânica. E a radiação, a luz, era eletromagnética. Bom, a gente chega num ponto em que a gente diz, a luz também pode ser corpúsculo. Será que a matéria não pode ser onda também? É isso que a gente vai debater agora, tá? Qual o contexto disso? Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1917. Nesse período ocorre uma interrupção do fluxo de discussões científicas naturalmente. De Broglie, né, Louis de Broglie, ele muda para o campo da física em virtude de ter trabalhado com rádio e ter se fascinado com esse aparato, tá? Em 1924, de Broglie escreve sua tese de doutorado, que ele tratava da pesquisa sobre a teoria dos quanta. Ele vai trazer, né, retomar a noção de que a luz apresentaria um comportamento ondulatório e corpuscular, como parte da sua revisão da literatura, né? E ele vai afirmar, o elétron é uma partícula, mas será que ele apresentaria comportamento ondulatório? Ele vai dizer que sim. Isso é a contrapartida da ideia de luz como partícula, de onda como de luz como onda e partícula. Agora, a partícula é partícula e onda, tá? Ele introduz a relação de que o momento tem um comprimento de onda associado. Então, P igual a H dividido por lambda é uma relação introduzida por de Broglie, tá? Eu fico em dúvida se eu conto essa história para vocês ou não, mas quando eu estava fazendo um curso de Física Moderna na UFPA, o professor nosso disse assim, porque o de Broglie ganhou o prêmio Nobel porque ele fez essa dedução aqui. Aí ele faz uma dedução lá, bem simples, assim, com nem contas de ensino médio. Tá vendo? O cara ganhou o prêmio Nobel por isso. Bom, não foi bem assim, né, gente? De Broglie inaugura uma nova vertente epistemológica da mecânica quântica que vai supor que a matéria, assim como a radiação, é dual. Isso não é trivial, tá, gente? Isso rendeu uma tese de doutorado, porque isso não é trivial até hoje e não foi trivial na época, tá? Então, em 1924, ele traz uma formulação relativística do elétron propagando-se como onda. E essa formulação relativística, nada mais, nada menos, despertou o interesse de quem? De Albert Einstein, com quem de Broglie se correspondeu. Tá? A confirmação experimental da tese de Broglie propõe uma tese. O elétron é partícula, mas deve apresentar comportamento ondulatório. Isso é uma previsão. A confirmação experimental veio com a teoria da difração de elétrons, que, na verdade, foi confirmada experimentalmente por Davison e Germer, tá, em 1927, e por George Paget Thomson, filho do Joseph John Thomson, que havia dito que o elétron era uma partícula. E aí? Ele ganha o prêmio Nobel também. Olha que viagem que é a ciência. Um cara irônico, é uma ironia do destino assim enorme, né? Por que eu falo que é uma ironia do destino? Porque, em geral, assim, em geral, eu digo majoritariamente, ou é muito costumeiro nós vermos esse exemplo, de que os filhos começam a desafiar os pais na adolescência. Só que isso só atingiu esferas científicas, porque
O George P. Thompson, ele vai dizer que o elétron é uma onda, enquanto o pai dele havia dito que era uma partícula. E os dois ganharam o prêmio Nobel. Um disse, olha, o elétron é isso, o outro disse o elétron é aquilo. Os dois ganharam o prêmio Nobel. Sabe por quê? Porque essas descobertas elas foram importantíssimas para a humanidade. Então, em 1937, o George P. Thompson ele ganha o prêmio Nobel por causa disso, tá? Junto com eu agora não me lembro de cabeça se o Davison ganhou ou se o Germer ganhou, né? Vamos lá. Prêmio Nobel, quando você está com quer confirmar alguma coisa, vou te falar alguma coisa. Aqui, ó, procure no Google. Prêmio Nobel Física 1937. Quem foram os laureados? Pronto. Clinton, Joseph Davidson e George P. Thompson, tá? Ou seja, o German não ganhou. Quem ganhou foi Davidson e Thompson, tá? Então, antes de eu passar aqui uma informação incorreta para vocês, né? Estou trazendo aqui da página da Unicentro e confirmado aqui pela Wikipédia, tá? Essa questão. Ah, a Wikipédia não presta, não deve citar. Não é bem assim, tá, gente? Para se checar uma informação, às vezes, é bem importante, tá bom? Beleza, então, vamos lá, voltemos, né? De Broglie, então, supõe ondas de matéria para explicar o comportamento ondulatório. E ele publica, em 1924, um artigo na Philosophical Magazine. E esse artigo ele é fortemente criticado por causa da noção dele de onda material. Então, de Broglie tentou formular e ir além nessa hipótese, tá? As ondas são sempre materiais, né? Era uma das críticas que foram dirigidas a eles, porque são percebidas pelos cientistas, desculpa, pelos sentidos, enquanto, né, que era o que os cientistas falavam. Então, para de Broglie, ele acreditava que era um novo tipo de onda, porque, ao mesmo tempo, né, essas ondas não eram mecânicas, porque se propagariam no vácuo, e não eram eletromagnéticas, pois existiam um corpo sem carga elétrica. Isso é uma grande dificuldade. Você está postulando um novo tipo de onda, a onda de matéria. Ela não é mecânica porque ela se propaga no vácuo, e não é eletromagnética porque não tem corpo sem carga elétrica. Tá, beleza. Mas tá, então explica aí, né? Outra dificuldade foi explicar também como é que essas ondas seriam detectadas. Então, de Broglie ficou aí nesse interlúdio, né, de chegar numa explicação e não chegar, tá? Aí ele lança uma hipótese ad hoc e diz que as as ondas eram pequenas demais, tinham comprimentos de ondas muito pequenos, e por isso não podiam ser detectadas. Eu disse, pô, aí é difícil, né? Também discutir com você, né, cara? E como é que a gente pode refutar essa hipótese de Broglie? Os experimentos com a difração de raio-x mostravam outras coisas. Por quê? O intervalo entre os átomos dos cristais era da ordem do comprimento de onda dos raios-x, que era da 10 a menos 8 centímetros. Então, se havia ondas de matéria, elas tinham que estar nessa faixa, né? Bom, o elétron ele tem comprimento de onda de 10 elevado a menos 7 centímetros. A gente sabe disso, né? Então, havia, sim, a possibilidade, a contingência histórica de detecção experimental. Aí, o que o de Broglie tentou fazer? Ele supôs, né, que essa partícula teria uma onda piloto que surfaria nela, tá? E aí tem muitas pessoas, se vocês puderem verificar isso, eu não vou explicar isso aqui, mas tem o experimento de Max Ender, tá? Em que, pela hipótese de de Broglie, naquele livro do Oswaldo Pessoa Júnior, ele vai dizer, olha, dá para você explicar por diversas abordagens isso aqui. Uma delas é da abordagem da onda piloto, né? Uma abordagem dualista, que é próxima do de Broglie e David Bohm, que supõe que onda e partícula existem e que dependendo aí da condição, um vai se revelar mais do que o outro, porque a onda piloto foi capturada e se manifestou comportamento corpuscular.
o outro a partícula foi capturada e a onda piloto, né, as superposições das ondas piloto estão mostrando aí o comportamento ondulatório. Tá? Então, o que acontece? Né? Isso traz uma dificuldade grande. Né? De onde surge, então, essa onda piloto? A onda seria gerada pela partícula, a onda seria a própria partícula, mais precisamente um grupo de ondas, né? Que é o que a hipótese de Broglie. Então, isso leva o de Broglie a se enrolar, e ele é duramente, né, criticado na Conferência de Solvay, em 1927, tá? E Solvay era um grande mecenas da época que fazia conferências e reunia os grandes figurões da época. E ocorrem as representações de Heisenberg e Schrödinger, tá? E as ideias de de Broglie, né, futuramente seriam recuperadas por David Bohm. Não vou entrar nesse mérito, que isso aqui já é mecânica, fundamentos da mecânica quântica, né, mas hoje a gente tem os teoremas de Bell que violam, né, a possibilidade de você aceitar modelos bohmianos, tá? Nós passaremos agora para a descrição da mecânica quântica moderna, tá, gente? Para a mecânica quântica moderna. Mecânica quântica moderna, essencialmente, tá, se trata da mecânica quântica que é inaugurada com Heisenberg, Schrödinger e Dirac, tá? Entre 1925 e 1927, tá? Essa teoria é uma teoria inovadora, tá? Uma teoria muito inovadora, tá? Para a época, e que foi feita por cientistas relativamente jovens, tá? O Heisenberg, para vocês terem noção, e o Dirac, né, eles nasceram nos anos de 1900 e 1901, então eles tinham menos de 30 anos quando formularam isso, tá? A mecânica quântica moderna, né, ela tem, digamos assim, um dos seus precursores, o Erwin Schrödinger, tá? Ou o Schrödinger, como a gente gosta de chamar, né? Aquele do gato, né? O cara do gato. Então, Schrödinger introduz a mecânica ondulatória em 1924, por interessar-se pelo trabalho de de Broglie, e ele o faz por meio de uma relação entre ótica e mecânica, tá? Uma relação semelhante à feita por Hamilton no fim do século XIX. Então, a primeira equação que ele encontrou era uma equação certa, mas ele previa tantos comportamentos estranhos que ele disse, não, essa equação está errada. Então, ele foi o primeiro que formulou uma equação relativística para bósons, só que Schrödinger não se tocou disso. Essa é a chamada equação de Klein-Gordon, que é uma equação de onda para bósons que prevê o comportamento muito bem dessas partículas que ainda não eram conhecidas à época. Tá? Bósons são partículas quânticas que satisfazem a equação, a estatística de Bose-Einstein, tá? Tem spin inteiro. E os férmions satisfazem a estatística de Fermi-Dirac e tem a spin semi-inteiro, tá? Só que, claro, o Schrödinger não sabia o que era spin na época. Então ele teve dificuldade de interpretá-la, né? E depois ele começou a trabalhar novamente. Aí ele começou a trabalhar numa equação de onda, né, para o elétron, porque isso aí estava, digamos assim, em alta na época. Ele participa de um ciclo de seminários no qual ele apresenta a tese de de Broglie e tenta escrever uma equação de onda não relativística para um elétron com a massa, tá? Ou seja, uma equação de onda que tem massa. Pô, que viagem, né? Só um segundinho aqui que... Pronto. Pronto. Tá, bateria fraca aqui. Pronto. Conectado. E aí, né, ele explica a fórmula de Balmer e outros problemas da antiga teoria quântica. E obtém resultados, né, com essa equação similares ao de Heisenberg. Tá? Isso só vai ser comprovado posteriormente. Tá? Então, Hilbert, Schrödinger, Eckhart e Pauli comprovam a equivalência das formulações.
né? Eu vou explicar mais tarde, daqui a pouquinho, né, a formulação de Heisenberg é essencialmente diferente da de Schrödinger. E ele, assim, ao que parece, o Heisenberg usou termos muito chulos para descrever a formulação de Schrödinger, dizendo que era uma merda, né? Alguma coisa dessa natureza. Então, essa equivalência só vai ser mostrada posteriormente, tá? Embora os resultados fossem os mesmos. Ok? Então, assim, nessa formulação, a noção de operador, ela envolve a operação sobre o elemento de um conjunto que leva um elemento do mesmo conjunto. E aí, né, na representação, digo, de Heisenberg, ela representa os observáveis e a medida. Por que era tão diferente Schrödinger de Heisenberg? Schrödinger essencialmente foca na evolução do estado. Heisenberg foca na evolução das variáveis dinâmicas. Inclusive, é mais fácil você chegar numa equação clássica a partir da mecânica quântica pela formulação de Heisenberg, porque na mecânica clássica não é bem o estado do sistema que está variando, mas, ou melhor, ele está variando, mas a gente não foca em olhar o estado do sistema, que essencialmente, classicamente, seria um sistema que teria, como é que eu posso dizer, uma configuração no espaço de fase, tá? ou pontos no espaço de fase que seriam caracterizados por valores de posição e momento ao longo da trajetória da partícula, tá? Eles são muito mais próximos de uma equação de... Não é Hamilton-Jacobi, é uma outra equação que envolve também aquela matriz... os parênteses de Poisson, tá? Uma equação clássica que envolve os parênteses de Poisson. Então, o que eu posso dizer? Que Heisenberg tinha uma formulação que era tão diferente da de Schrödinger que não dava para ver de imediato essas duas como sendo duas coisas semelhantes. A noção de operador em Heisenberg, né, é uma noção central. Em Schrödinger, por outro lado, o estado quântico é essencial. O que é o estado quântico? São entes descritivos da configuração e da situação do sistema, e sobre ele se aplicam os operadores. Então, ele trabalha com um vetor de estado, uma função de onda. Do ponto de vista da álgebra, é mais fácil de enxergar, né, essas duas coisas. Se você usa a representação de Dirac, né, como a gente costuma utilizar hoje na mecânica quântica moderna, você consegue ver claramente a equivalência dessas coisas, mas na época não estava muito longe de ser fácil para esses caras. Tá? Então, a noção de estado quântico é essencial em Schrödinger. Tá? A interpretação da função de onda também não era direta, porque a função de onda era uma função complexa. Por mais que a função de onda da ondulatória ela possa ser descrita por números complexos, sempre a amplitude vai ser uma coisa real. Como é que a gente vai trabalhar, então, com uma função de onda complexa? Tá? Para explicar, né, a sua formulação, chamaram o Schrödinger no ninho do capeta, né? Que era onde? Copenhagen. Copenhagen estava Niels Bohr, né, foi também Heisenberg, tá? Max Born, todos esses caras aí que digamos assim, inauguraram, né, Pascual Jordan, né, todos esses caras que inauguraram a mecânica quântica moderna na interpretação de Copenhagen, tá? Que são, digamos assim, muito tributários às interpretações do Bohr. Tá? Ele foi convidado para palestrar em Copenhagen e os debates não foram fáceis. Tá? E aí, nesse sentido, a tese da complementaridade de Bohr envolvia a dualidade, né, que eram propriedades complementares de um objeto quântico, enquanto Schrödinger era essencialmente ondulatório. Né? Mas ele levava em consideração que essas partículas, elas, na verdade, eram ondas com massa. E por isso que ele tinha uma equação de ondas com massa. Tá? Nesse debate começam a aparecer essas noções de incerteza e a indefinição, né, como intrínsecas ao mundo quântico. Incerteza a gente sempre teve, indefinição também. Agora, como intrínsecas, isso é uma coisa nova que vem com a interpretação probabilística de Max Born. Tá? Então, certas horas o objeto seria onda, seria partícula, mas nunca as duas. Então, começa-se a formular daí a interpretação de Copenhagen. Tá?
Já conhecia-se o princípio de incerteza nessa época, a interpretação probabilística de Born. Então, essa interpretação probabilística de Born, ela é o que fundamenta hoje a mecânica quântica não relativística, quando a gente vai estudar lá na graduação, ou mesmo no mestrado ou doutorado, nessa mecânica quântica não relativística. Essa interpretação de Max Born, ela surge a partir de onde? Né? Da interpretação de espalhamentos. Então, ele vai dizer que o módulo quadrado da função de onda representava a densidade de probabilidade de encontrar a partícula em uma pequena região do espaço, certo? Então, isso é muito interessante do ponto de vista do espalhamento. Tá? Ele vai dizer também, né, nessa interpretação, né, é natural e isso é compatibilizável pelo princípio da incerteza, que o estado é determinado pela função de onda, mas não se pode determinar a trajetória da partícula, somente probabilidade de encontrá-la no espaço. Por quê, gente? Isso aqui são variáveis incompatíveis, posição e momento. Para você saber a trajetória da partícula, essencialmente você tem que saber onde ela está e para onde ela está indo, que essencialmente significa posição e velocidade. Velocidade se traduz em momento por massa, tá? Então, velocidade é um correlato do momento, tá? Einstein e Bohr começam a debater sobre isso. Einstein acreditava que, por ser probabilística, a teoria quântica era incompleta, enquanto Bohr dizia que, apesar de probabilística, a teoria quântica é completa. Por quê? Porque Einstein associa uma noção mais estocástica, mais Deus não joga dados, não pode ser o acaso, etc., né? Embora Einstein por si só não fosse religioso, tá? Como muitas pessoas querem dizer. Inclusive, ele mais próximo do final da vida poderia até ser considerado um agnóstico, tá? Bom, em 1925, Heisenberg, Born e Pascual, cadê? E Pascual Jordan, né? Apresentam a mecânica quântica matricial, tá? Agora eu falei Pascual Jordan, mas na verdade é Pascual Jordan, tá? Me confundi aqui na denominação, fiquei lembrando, fiquei pensando depois, o que eu falei Pascual Jordan, tá? Aí quando eu vi Pascual Jordan eu me lembrei, me desculpem. Então havia uma problemática com o modelo de Bohr, porque ele não era baseado em grandezas observáveis, tá? Então, Heisenberg coloca o problema em termos das transições de energia. Isso dá uma dor de cabeça danada. Você trabalhar essas coisas aí, o próprio oscilador harmônico quântico, tudo bem, na formulação de Heisenberg, o oscilador harmônico quântico, com os operadores aniquilação e destruição, ele é fácil, né? Mas é assim, é um trabalho enorme, né? Você calcular transições de nível de energia usando a formulação de Heisenberg. Tá? Então, aí o estudo de um átomo ocorreria por meio de cálculos para pares de estados, e essas pares de estados seriam associados às energias de transição entre um e outro. Ele está no estado 1 e passa para o estado 2. Ele absorve um fóton para isso. Ele emite para passar do 2 para o 1. Ele passa do 2 para o 1, ele emite um fóton. Tá? Então, ele calcula a frequência como a intensidade de cada linha espectral e ele verificou que o produto de duas grandezas, representadas por matrizes, nem sempre comutam, o que foi a gênese do princípio da incerteza. Tá? Nesse sentido, nos cálculos de Heisenberg, ele reinventa essencialmente o cálculo matricial introduzido por Cayley no século XIX. Tá? Não é ele que reconhece isso. Ele tinha ido para a ilha de Helgoland para tratar uma febre do feno, que ele estava doente, aí ele começou a trabalhar nisso depois que já estava melhor, né? Então ele se junta a Jordan, Pascual Jordan e o Max Born para a formulação da mecânica quântica, tá? O Born, ele dominava a álgebra matricial e reconheceu nos cálculos de Heisenberg isso, né? E aí, né, começam a sistematizar a coisa. Os observáveis seriam representados por matrizes, aí ele introduz as relações de incerteza e surgem com isso, né, os números complexos na mecânica quântica aterrizam não, né, já tinham aterrizado, mas fincam posição lá. Então, Heisenberg ele endossa essa interpretação probabilística de Born, tá? E esse trabalho do Heisenberg ele teve possível influência do trabalho de Dirac sobre posição e momento, né? Ele formula o princípio da incerteza em 1927,
né? Que esse princípio vai dizer essencialmente que o produto da incerteza da posição e do momento é maior que um valor mínimo, então isso significa que incerteza é essencialmente desvio padrão, tá? Então, desvio padrão da posição pelo desvio padrão do momento, numa distribuição estatística de detecções, ele é maior do que um valor comum, do que um valor mínimo, então a gente não consegue determinar com a precisão que a gente queira os dois simultaneamente, tá? Portanto, né, não se pode determinar simultaneamente posição e momento com precisão arbitrária, e a gente, como consequência disso, a gente não consegue, né, determinar simultaneamente posição e momento. Tá? E como é que surge essa formulação da álgebra quântica devido a Dirac? Tá? Dirac era um orientador horrível. Tá? Ele teve uma aluna brasileira chamada Sônia Jauer. Essa mulher, assim, ela foi a primeira brasileira, digamos assim, a fazer um doutorado na história, voltou e morreu pouco tempo depois por estar doente. Assim, existem registros históricos de que o Dirac era muito ausente como orientador. Tá? Bom, mas voltando aqui, né? Por que eu falei do Dirac? Porque o Dirac foi orientado pelo Ralph Fowler, que lhe deu um artigo de Heisenberg sobre mecânica matricial entre 1925. Dirac teve a sagacidade de notar que os operadores não comutavam e ele entendeu isso como semelhante aos parênteses de Poisson. E aí que começam as semelhanças com a mecânica clássica, embora hajam muitas diferenças, né? Ou hajam muitas diferenças. Em 1926, ele formula matematicamente essa teoria. Ele formula a teoria quântica de campos a partir de 1927, na qual ele começa a introduzir a ideia de que a radiação é quantizada. Tá? Em 1927, surge a formulação de Pauli, da álgebra quântica, que ele introduz o spin, né, na equação de Schrödinger, que já havia sido sugerido anteriormente em 1925. Tá? Ele formula o princípio da exclusão, que diz que, essencialmente, que a função de onda assimétrica deve ser assimétrica em relação às trocas de coordenada entre elétrons. Tá? Significa o quê? Que um elétron, se ele tem um spin positivo, o outro não pode ter um spin negativo. Tá? Bom, a formulação relativística do elétron é feita em 1928 por Dirac, a formulação da mecânica quântica relativística também por Dirac em 1930, ela antevê o positron, ela explica a existência do spin e explica a estrutura do átomo de hidrogênio também, a estrutura fina, tá? Desculpem, falei aqui estrutura, nas minhas notas estão estrutura, mas a estrutura fina do átomo de hidrogênio, tá? Que são resultados que estão além dos já obtidos por Schrödinger e Heisenberg anteriormente com a mecânica quântica não relativística. Tá? Ele formula também a estatística de Fermi-Dirac de forma independente. Porque de forma independente de quem? De Enrico Fermi. Tá? Bom, física nuclear. Voltemos novamente para o século XIX para a gente terminar aqui, né, uma breve introdução à história da física nuclear. Tá? O Thomson encontra a relação carga-massa do elétron, já falamos no início dessa aula, em 1897, e Millikan propõe a quantização da carga elétrica. De onde surge a física nuclear? A partir dos seguintes pressupostos, tá? A existência de partículas que são menores que os átomos, os vazios, tá? Os átomos têm vazios e núcleos, tá? Ou seja, os vazios e núcleos presentes nos átomos, os fenômenos de transmutação, tá? Que são a transformação do elemento em outro, tá? A possibilidade de fissão de núcleo e de fusão. Ela essencialmente vem com muitos avanços nos anos 30, em virtude dos procedimentos de transmutação artificial ou induzida, da invenção do gerador de Cockcroft e Walton, do síncrotron, síncrotron, do Betratron e do acelerador linear, que são essencialmente aceleradores de partícula. Tá? Outra evidência empírica, tá? Que sugere a justificativa de uma física nuclear que são as relações de massa e de spins do núcleo sugerem outra partícula. Em 1932, o Chadwick, tá?
ele descobre o nêutron. Essa partícula, o nêutron, né, ela serve para correções de spin de massa, que servem para explicar por que uma massa atômica prevista e calculada elas são muito diferentes, né, nesse contexto. Inclusive, a Irene Curie e o Frédéric Joliot, né, que eram casados, eles descobrem quase descobrem, desculpa, o nêutron, e teriam ganho mais um prêmio Nobel, né? E a Irene seria, assim como a mãe dela, premiada, laureada 2 vezes com o prêmio Nobel. Tá? Marie Curie foi a primeira pessoa a ser premiada com 2 prêmios Nobel e, sobretudo, em 2 áreas diferentes. Tem outras pessoas, como o John Aberdeen, né? Que ganhou 2 vezes o prêmio Nobel em Física, né? Ela ganhou em 2 áreas diferentes. Tá? Poucos têm oportunidade de fazer isso. E sabe uma curiosidade? Se você pegar o livro de psicologia do David Mears e pega a seção sobre a inteligência, você vai ver que não tem correlação entre o prêmio Nobel e a pessoa ser superdotada. E também nem todo superdotado vai para o campo científico, né? Superdotados são pessoas que têm mais de 3 desvio padrão aí de acima da média de inteligência, tá? Isso é uma coisa aí que fica aí como curiosidade para vocês. Bom, como é que o Chadwick descobriu isso? Ele usou berílio para ser bombardeado por partículas alfa, e aí ele verifica que esse resultado desse espalhamento produziria uma partícula semelhante à do próton, mas sem carga elétrica. Opa, sugestivo para quem já sabe, para quem já conhece, né, de física atômica e nuclear, essa partícula seria o nêutron. Só que na época eles não conheciam o nêutron, então eles tiraram isso do zero. Você só tem que entender, como diria Clóvis de Barros Filho, tá? E aí, né, define-se o número de massa A e o número de carga, tá? Porque essas duas coisas não batem. A massa, se você for computar quem tem carga e computar a massa desses objetos, não bate aí o número de massa com o número de carga, não tem essa consistência. Por quê? Está faltando alguma coisa, que é o nêutron. Então, descobriu-se que a massa do núcleo era diferente da soma das massas dos prótons e elétrons, o que sugeria... Cadê? Não, pera lá. Dos prótons e nêutrons, o que sugeria uma conversão de massa em energia de ligação. Lembrando mais uma vez. Enrico Fermi sugere o neutrino como solução para a resolução de vários impasses em 1934. Havia no decaimento nuclear uma dificuldade de explicação das leis de conservação. O momento não se conservava, a energia não se conservava e o momento angular não se conservava. Então, alguns físicos chegaram a propor que, na verdade, a lei da conservação de energia era clássica, mas usando esse princípio norteador da física, porque a conservação de energia é mais do que uma lei, ela é um princípio norteador da física, né? E a energia e o momento são grandezas centrais na física, inclusive valem na mecânica quântica, tá? Fermi descobre o neutrino como solução para um problema de conservação de energia, momento e momento angular. Em 1935, o Yukawa, que é um físico japonês, propõe a existência do meson, tá? Em 1936, Anderson e Neddermeyer encontram o meson Mi, e em 1948, Lattice encontra o meson Pi. Ele concorreu ao prêmio Nobel, né? Mas aparentemente quem ganhou, olha, vamos ver quem ganhou o prêmio Nobel de 1948, só para confirmar isso aí para vocês. Pronto. Enrico Fermi. Aqui. O Chadwick descobre em 35 o... Desculpa, descobre em 32 o nêutron e ganha o prêmio Nobel de 35, tá?
Em 1948, né? Botei 38, mas era 48 aqui, né? Isso, desculpa, eu errei, tá? Quem ganha o Prêmio Nobel de 1950 por desenvolvimento do método ortográfico para estudo de processos nucleares e descobertas relacionadas com os mesmos? Cecil Frank Powell, tá? Quem ganhou foi o chefe do grupo de pesquisa do Lattes. Tem uma discussão grande. O Bassalo, né, José Maria Fernando Bassalo, ele vai afirmar que o Lattes não ganhou o prêmio Nobel porque ele era latino-americano. Eu não sei até que ponto. Eu concordo em partes com isso, mas aparentemente a Argentina tem prêmio Nobel, prêmio Nobel, né, científico, e a gente não tem. Então, isso seria um contra-argumento em relação a isso, né? Se você quiser pesquisar, você pode botar no Google aqui, né? Federico Leloir, tá? Em 1987. Aí você pode colocar também, né? Em figura, né? Poxa, mas aí você está falando de 1948, né? De repente o pessoal era pior nessa época com respeito ao preconceito, né? Pois é, mas o que importa é que quem ganhou o prêmio Nobel foi o Cecil Frank Powell em 1950. Ah, porque ele estava morrendo e tal, né? Você vê aqui, né? A data de nascimento dele, né? Cecil Frank Powell. Ele morreu em 1969, né? Então, bom, aparentemente não faz muito sentido essa ideia, né? Ele estava, tecnicamente, ele estaria doente e tal, deram por causa disso, não, enfim. Né? Pode ter sido, de fato, a hipótese do Bassalo, pode também não ter sido. Né? Podem ter dado porque o chefe do grupo de pesquisa era ele, então ele ganhou os louros, como é comum aqui na nossa academia. Não deveria ser, né? Bom, passando essa digressão aí feita sobre o Prêmio Nobel, encaminho-me para o final aqui dessa aula, afirmando que nos anos de 1940 houve a proposição do esquema das 4 interações, tais como a gente conhece hoje, a nuclear forte, nuclear fraca, gravitacional e eletromagnética, e, né, a formulação da eletrodinâmica quântica de Feynman, Schwinger e Tomonaga, tá? Que vai descrever a interação eletromagnética entre partículas elementares, vai incorporar a renormalização feita por Kramers, Dyson, Salan e Ward em 1947, que essencialmente significa você transformar dois infinitos em uma coisa infinita, né? O pessoal da teoria quântica de campos e da eletrodinâmica quântica usa essa acepção para falar sobre isso. A física de altas energias e a proposição dos quarks. Já agora já vai no segundo quarto do século XX. E por último, né, um outro ponto importante também, claro, não termina, a física não termina em 1970, mas é a proposição da teoria eletrofraca, né, por Salan, Glashow e Wimberg, que junta a teoria eletromagnética e a teoria fraca, da teoria da força fraca. Tá bom, gente? Vou encaminhando o final por aqui, né? Foi muito bom estar com vocês esse semestre. Lembrem-se, todo sábado de tarde, me mandem mensagem, tá? Até o dia... Deixa eu conferir aqui na minha agenda. Até o dia 10 eu estarei disponível para receber o capítulo de física de vocês. Tá bom, gente? Um forte abraço a todos.